Boa tarde. Dentro de instantes tem início a 35ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos. E hoje teremos tribuna livre com 3 inscritos, Pedro de Almeida, Walter Caselli e Alexandra Rufino. O grande expediente tem 10 itens. Está prevista a votação de 9 requerimentos, além da leitura e deliberação de um projeto de decreto legislativo. Na ordem do dia, há 20 itens e 12 deles já têm os pareceres das comissões permanentes da Casa e podem ser votados aqui em plenário pelos parlamentares. Entre eles há 2 propostas coletivas de emenda à lei orgânica dos vereadores que pretendem alterar a prorrogação de prazo para que o prefeito responda aos requerimentos dos próprios vereadores. Além disso, há um projeto do Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, que altera o sistema de benefícios fiscais para aposentados e também pensionistas. E ainda hoje está prevista a realização de 2 sessões extraordinárias para votar no projeto da mesa diretora. Esse projeto cria 38 cargos aqui no Legislativo para readequar alguns servidores do Legislativo. E tudo isso você confere ao vivo, daqui a pouquinho já estamos para começar na 35ª sessão ordinária aqui de Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Boa tarde, senhoras e senhores. Número legal. Abra a sessão extraordinária, a sessão ordinária desse dia. Com um pequeno expediente, não há escrito, passemos à tribuna livre, onde temos 3 oradores inscritos. Com a palavra, o senhor Pedro de Almeida, por 10 minutos. Com a palavra, o senhor Pedro de Almeida não está presente? Com a palavra, o senhor Walter Caselli, por 10 minutos. Com a palavra, o senhor Walter Caselli, por 10 minutos. Ô, Geraldo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa Senhor tarde. presidente, vereadores e vereadoras, público presente, aos que nos assistem pela TV Câmara. Trago como tema um assunto que traz muita polêmica, que considero como fragmentos da atualidade e suas consequências. Será que Deus é culpado? Como é que Deus teria permitido algo horroroso assim acontecer no dia 11 de setembro? Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos, temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, jamais nos abandonaria. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não nos envolva mais convosco? A vida de tantos acontecimentos recentes, ataque dos terroristas, tiroteio nas escolas e etc. Eu creio que tudo começou
desde que Madeleine, que foi assassinada, se queixou que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas, e nós concordamos com esse alguém, mesmo sabendo que a Bíblia nos ensina que não devemos matar nem roubar e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Logo depois, o Dr. Benjamin disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades em formação ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar sua autoestima. O filho dele se suicidou e nós dissemos: um perito nesse assunto deve saber o que está falando. E então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. Quero dizer, a diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, e se elas assim o quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos: está bem. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos: está bem, isso é democracia e eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. Depois outra pessoa levou isso um passo mais adiante e publicou fotos de crianças nuas e foi mais além, colocando à disposição da internet. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus: Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? E ele respondeu: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo o que os jornais e a TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia ou do que a sua religião que você diz que segue e ensina. É triste como alguém diz: eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas por e-mail e elas se espalham como fogo? Mas quando tentamos enviar algum e-mail falando de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-los a outros. É triste ver como material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprida rapidamente na escola e no trabalho. Você mesmo pode não querer enviar essa mensagem a muitos de sua lista de endereço, porque você não tem certeza a respeito de como a receberão, ou de que pensarão a seu respeito, por lhes ter enviado, não é verdade? Gozado que nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito do que com o que Deus pensa. Garanto que Ele, que enxerga tudo em nosso coração, está torcendo para que você,
no seu livre-arbítrio, envie essas palavras a outras pessoas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Com a palavra, a senhora Alexandra Rufino, por 10 minutos. Boa tarde. Eu gostaria de chamar a atenção para eu vim aqui tratar de um assunto que está preocupando bastante todos os pais e professores. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade que me é dada neste momento como cidadã e munícipe de Guarulhos. E eu venho aqui hoje representar 90% do pensamento de pais e professores em relação à preocupação que nós temos. Pessoal, por favor, eu gostaria que vocês me ouvissem. Eu tenho algo muito importante para dizer. A nossa preocupação, eu sou professora da Rede Municipal de Guarulhos e também sou mãe de filhos. E nós estamos com uma grande preocupação em relação ao Plano Municipal de Educação, que deve ser aprovado até o dia 24 de junho e ainda não entrou em pauta nesta casa. E a nossa grande preocupação como professores e pais é em relação à meta 16 do documento base elaborado pela Secretaria de Educação, que diz assim, ó, meta 16, incentivar, favorecer e garantir espaços de diálogo como encontros, palestras, seminários tendo como tema a questão de gênero e orientação sexual, com vistas à superação de desigualdades e discriminações ainda presentes em nossa sociedade. E nós, mães e professores, nós temos uma grande preocupação o que essa meta 16 possa impactar nas nossas crianças. A palavra gênero, até um tempo atrás, ela tinha a definição de masculino e feminino. Hoje, essa palavra gênero não tem mais essa definição. Com o decorrer da história, essa palavra gênero, ela tem representado um papel social construído. E, portanto, quando a gente fala dessa palavra gênero, no âmbito da educação, nós corremos um grande risco de que as crianças poderão receber nas escolas a informação de que elas não precisam ser biologicamente o que elas são, menino ou menina. Que a criança ela pode construir a sua identidade, o seu papel social. E é isto que tem nos preocupado. A criança, agora falando como pedagoga, segundo Piaget, que é tão citado pelos professores, pela área educacional, ela passa por alguns estágios do desenvolvimento. O primeiro estágio é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, que é o período que ela passa a evoluir as suas habilidades motoras, engatinhar, correr. Depois a criança, de 2 a 7 anos, ela entra no pré-operatório, que é onde ela começa a fazer o uso da linguagem e de símbolos. Então, ela começa a fazer representação do mundo pela imitação e pelo faz de conta. Depois, a criança de 7 a 11 anos, ela entra no operatório concreto, que é o período que ela faz as aplicações do que ela vê concretamente. E daí, quando chega na fase da adolescência, de 12 anos em seguinte, é o início do pensamento abstrato. Olha só, se a própria teoria do desenvolvimento nos explica que a criança só terá noções de abstração na adolescência, por que então, os senhores não concordam que essa meta, se eu disser para a criança lá, que ela
é menina, mas ela não precisa ser menina, por exemplo, uma criança de 7 anos, ela é menina, mas ela não precisa ser menina, vocês não acham que a gente vai criar uma crise de identidade na criança? Ela vai ver que ela tem um sexo feminino, mas vão dizer a ela que ela não precisa ser menina. E embora o plano municipal ainda não está aprovado, as práticas da ideologia de gênero já está acontecendo na prefeitura. Eu digo isso como professora, agora eu vou dizer os fatos que têm acontecido nas escolas. Já são oferecidos cursos de pós-graduação de diversidade de gênero em parceria com a Unifesp, aos professores da rede municipal. Também nas horas de atividades, que são as horas que os professores se reúnem 1 hora antes das aulas para tratar de assuntos, conteúdos da área de educação. Já se é falado pelas coordenações de gestão sobre essa questão de gênero. E na escola que eu trabalho já foi proposto um banheiro unissex. Esse banheiro unissex ainda não foi implantado somente porque nós, professores, questionamos a direção o que aconteceria se as crianças fossem abusadas. Quem se responsabilizaria pela segurança? Então, como não houve um acordo, alguém que respondesse pela segurança, não foi implantado. Na semana passada também, uma transportadora, uma pessoa que faz transporte escolar, ela me relatou que uma professora disse aos seus alunos de 4 anos que tudo bem meninas namorarem meninas e meninos namorarem meninos. E as crianças entraram dentro do transporte escolar, dizendo entre eles, com 4 anos, tudo bem eu namorar minha coleguinha. Primeiro que namoro não é um assunto para essa idade, né? Tampouco falar sobre sexualismo. Então a mídia, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que a mídia tem dito, que a Prefeitura de Guarulhos elaborou uma cartilha. Uma cartilha sobre orientação sexual. Então eu venho aqui esclarecer que não existe essa cartilha. Eu, como professora, nunca vi na escola ter cartilhas. As cartilhas que ocorreram foram na área da saúde, não destinadas às crianças. O que aconteceu e acontece é que as crianças recebem livros literários, com literatura infantil, que abordam, que dependendo do valor que o professor tem, ele pode embutir nessas crianças a ideologia de gênero, que é essa construção, esse papel social, que essa meta por trás disso tudo vem dizer. Então, depois da audiência pública que aconteceu em maio, que todos nós conhecemos, o nosso secretário de Educação, ele tem afirmado que a meta da Prefeitura não é ideologia de gênero, mas igualdade de gênero, Segundo suas palavras, é uma luta de busca de igualdade entre homens e mulheres. Não existe igualdade entre homens e mulheres. Fisicamente, somos diferentes. Tudo é provado pela ciência, Os homens têm maior noção espacial, não conseguem realizar 2 atividades ao mesmo tempo. Também não ficam grávidos e não amamentam. Então, somos diferentes fisicamente. E como que na sala de aula eu vou tratar meninos e meninas iguais, se eles são biologicamente diferentes? Então, eu posso comparar aqui como os alunos de inclusão na sala de aula, porque eu não posso preparar as atividades para os meus alunos iguais ao do aluno de inclusão. Eu preciso respeitar a sua limitação. Eu preciso adaptar aquilo que as suas deficiências. Então, eu tenho sim que proporcionar a todos os meus alunos o mesmo direito de aprender. Isso sim. Então, se a Secretaria de Educação quer garantir os mesmos direitos
a todos as identidades sexuais, então a palavra correta, a palavra que talvez pudesse estar lá nessa meta 16 seria respeito e direito ao ser humano, que já engloba todos, independentemente das suas escolhas. Então, alguns aqui podem querer dizer que meu discurso é retrógrado, né? Então, aqui eu quero falar agora como mãe. Tá? Eu não quero aparecer aqui como família perfeita. Pelo contrário, na minha casa também temos muitos problemas, temos brigas também, como todas as famílias, né? Mas na minha casa eu tenho meninos e tenho meninas. E meu marido e eu, nós buscamos ensinar aos nossos filhos que se respeitem em suas diferenças. Nós buscamos inserir os nossos filhos que respeitem as diferenças, mas não significa que nós somos machistas. Não, pelo contrário. Então, nós inserimos neles que, mesmo sendo meninos e meninas, eles podem dividir os papéis sociais. Então, os meninos também lavam louça, ajudam a limpar a casa. As meninas também jogam futebol e também lavam carro. Então, isso não significa que nós somos machistas, né? É claro que, para que isso aconteça, para que os nossos filhos vejam isso, precisa do exemplo da nossa casa, né? Então, eles só fazem isso porque vem o pai cozinhando, lavando roupa, também trocando a fralda do bebê. E também vem a sua mãe trabalhando, sua mãe estudando. E às vezes até conserta alguns móveis se precisar. Agora eu gostaria de aproveitar e fazer alguns questionamentos para quando esse plano municipal de educação chegar aqui para os senhores, para a aprovação, se questionarem, né? Se realmente, se a meta é formar cidadãos que não discriminam, como o nosso secretário está dizendo, os senhores não concordam que ao oferecer um ensino de qualidade, a escola já não estaria cumprindo essa função? Já não formaria cidadãos que não discriminam? Porque há tanta insistência que a palavra gênero entre no plano municipal, sendo que não consta no plano nacional e nem no estadual. E as crianças, quando saem da prefeitura, da rede municipal, eles vão para a escola do estado. Então, não faz sentido ser uma política só da área do nosso município e não do estadual e nacional. Não faz sentido. Tem um outro questionamento, o caderno de orientações do MEC. Eu li, e ele fala sobre como orientar a elaboração do PME. E descreve que, a partir da aprovação do Plano Nacional em 2014, é que se deve surgir as discussões para a elaboração do documento base do PME. E a nossa Secretaria de Educação elaborou esse documento em 2011, 3 anos antes. Então, não está em desacordo com as orientações do MEC, né? Finalizando, assim, eu venho aqui representar os pais e professores. Nós pleiteamos aos senhores que retirem a palavra gênero do Plano Municipal de Educação. Ok, Alexandra. Com a palavra, o senhor Pedro de Almeida, por 10 minutos. Boa tarde a todos os membros dessa Câmara. Alguns já me conhecem. Meu nome é Pedro de Almeida, tenho 53 anos e sou residente de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E o motivo de eu estar aqui é para falar de um esporte com repercussão de nível nacional e mundial. O powerlift, levantamento de peso. É chamado também levantamento de potência, que traduzido
no inglês significa powerlift. O levantamento básico é composto de 3 modalidades: o agachamento, levantamento terra e o supino. Eu vou falar um breve histórico desse esporte. O levantamento básico ocorreu nos Estados Unidos nas décadas de 1950 a 1960, a partir de antigos exercícios que eram praticados por levantadores olímpicos e fisiculturistas. A partir da década de 1960, começaram a organizar as primeiras competições de powerlift. Em 1972, surgiu a primeira federação que regula o esporte, a Federação Internacional de Powerlift. O primeiro campeonato mundial oficial foi realizado em novembro do ano de 1973. A partir dessa década, em 1980, começaram a surgir outras federações, entre elas a CLBL, Confederação Brasileira de Levantamentos Básicos. Esse esporte requer força, técnica para o levantamento de peso, e é qualificado através do peso do atleta e a idade, usando uma tabela chamada Wilks, que foi criada na Alemanha, onde avalia o peso levantado e o peso corporal. Possui a categoria Sub-Júnior, Júnior, Open, Adulto e Master. Na categoria Master são considerados acima de 40 anos, acima de 50, acima de 60 e assim por diante. Através da minha dedicação e a minha força de vontade, consegui grandes títulos por Guarulhos. E irei citar algum desses títulos. Como em Guarulhos não tem academias filiadas às federações, eu sou filiado à Academia Fábrica, em Itu, através da IPF, Federação Paulista de Powerlift. Em 2013, consegui o título de campeão paulista e melhor atleta Master 2 até 105 quilos, com o peso de 170 quilos. No mesmo ano também, em Ribeirão Preto, em meados de agosto, consegui o título de campeão brasileiro e melhor atleta da competição, com 180 quilos levantado. Em 2014, consegui o título de bicampeão paulista e melhor atleta Master 2 e bicampeão na Copa São Paulo, no Clube Paulistano, na região da Paulista. No ano de 2014 também, ganhei o título de campeão sul-americano na cidade de Luján, na Argentina, e melhor atleta da categoria, me mantendo até o dia de hoje invicto nas competições da minha categoria. Esse exemplo são alguns dos títulos conquistados durante esta jornada. E a busca tem sido intensa por apoio, porém sem muito resultado. Tendo em vista o grande número de empresas que tem em Guarulhos, ao que contatei, sem nenhuma resposta até o dia de hoje. Eu vejo grande dificuldade na expansão desse esporte aqui em Guarulhos, e precisamos mudar esta situação através de incentivos esportivos, promover competições tanto amadoras como profissionais, a fim de promover ações sociais e incentivar nossos jovens na prática esportiva. Eu ainda não tenho patrocinador, e nas competições que já participei, recebo do personal trainer Júnior Cardi Menezes, local onde treino sem custos, e venho recebendo ajuda nas competições por Samuel Vasconcelo e Arinaldo Silva. Um exemplo foi a minha viagem para competir na Argentina, onde o mesmo fizeram uma lista
para arrecadar fundos para a minha viagem e despesas diversas. E vários membros desta Câmara contribuíram para essa competição, que aqui agradeço de coração a todos. Eu, como cidadão de Guarulhos, estar aqui expondo a minha solicitação e visão, vendo através desta, se possível, a minha inclusão no Bolsa Atleta categoria de base, pois, segundo informações, são poucos atletas que se beneficiam desse recurso em Guarulhos para competir. Eu sou o único atleta em Guarulhos nessa modalidade que estou competindo por nossa cidade. O caminho é árduo, é difícil, é muito espinhoso, e nada disso será possível se eu não tiver a ajuda de todas. E acredito que neste dia, 18 de junho de 2015, a minha luta começa a ter apoio maior. Força, foco e determinação são 3 itens que fazem parte da minha luta cotidiana. Tem sonhos que são realizados sozinho, e tem sonhos que dependemos da união e ajuda de todos. Acredito que todos os membros dessa Câmara lutam pelo bem desta cidade, que é Guarulhos. Fui convocado para estar presente na competição agora, no dia 12 de julho, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E em novembro, irei competir em Lima, no Peru, no Campeonato Sul-Americano de Supino Hall. Então, gostaria de pedir uma atenção diferenciada de todos, para colaborar com mais essa conquista, para trazer mais um título à nossa cidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui expondo as minhas dificuldades e visões. Sou cidadão guarulhense e me orgulho desta cidade, mesmo diante de todos os desafios que passamos, e farei tudo para conseguir esses títulos, para a minha alegria e a alegria dos guarulhenses. Chegar ao topo é uma questão de luta e força de vontade, e isto eu tenho. Obrigado. Como não temos mais oradores inscritos, passamos ao grande expediente. Com a palavra, vereadora. Pode ir lá. Pode. Eu vou suspender agora. Com a palavra, vereadora Dona Maria. Boa tarde. Pelo artigo 151, né, Dona Maria? Pelo artigo 151. Ok. Com a palavra, vereadora. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, a plateia. Vou ler minha carta aberta. Eu, vereadora Dona Maria, do Partido dos Trabalhadores de Guarulhos, venho por meio dessa demonstrar a minha mais profunda tristeza em relação aos atos de desrespeito promovido pela Parada de Orgulho Gay 2015, realizada na cidade de São Paulo, como também em outras oportunidades. Eu acredito que quem cobra respeito, primeiro tem que dar demonstração de respeito ao próximo. Para todos receberem, sendo assim, como que o movimento LGBT pode pedir o respeito da sociedade quando comete atrocidade contra o evangélico católico, como as visitas à Parada Gay em São Paulo e outras oportunidades, como objetivo de defender os princípios cristãos que foram totalmente desrespeitados pelos órgãos organizadores da Parada Gay da cidade. Eu elaboro um projeto de lei que teve como princípio objetivo de colocar em discussão o direito dos homens e mulheres temente a Deus não terem seus sentimentos simbólicos religiosos humilhados em praça pública.
Graças a Deus, o objetivo foi alcançado. Recebi uma quantidade enorme de felicitações. Silêncio, por favor. de Tem todos vereadora os na cristãos tribuna. evangélicos. Silêncio, por gentileza. De todos os cristãos evangélicos, como católicos. Também os jornais sérios da cidade colocaram o tema em suas pautas e destaque em empresa nacional. Também eu dei livremente destaque à discussão. Fui procurada no Congresso do PT em Salvador pelo movimento LGBT de meu partido, que reconheceram ser desrespeitosas as cenas de agressão à imagem de Cristo. Dentre outras imagens, a que se comprometeram em intervir juntos aos organizadores da parada gay, para que cenas desclassificadas não venham acontecer novamente. Enfim, vencemos. Sei que meu ato em defesa dos princípios cristãos desagradou anticristo que me ofenderam através das redes sociais, mas chamando-me de homofóbica. Como seria eu homofóbica se na minha assessoria 20% das pessoas é homossexual? E o meu filho foi o vereador que mais pôs projeto em defesa da causa da LGBT na Câmara Municipal de Guarulhos. Tudo bem, afinal, Jesus veio à Terra também ao nos ensinar a perdoar. Eu, como cristã, perdoo. Agora é hora de olhar o futuro, o projeto de que produz o papel político. Levanto o debate sobre a necessidade de me respeitar as condições religiosas cristãs e mesmo contrária à minha convicção política sobre a minha manifestação democrática. Defesa, forma, decidi aceitar a sugestão do bispo católico da cidade de Guarulhos, Dom Edmilson Amador Cardoso, como também de pastores evangélicos, promover a substituição do projeto de lei original por outro projeto que proibirá a defesa do respeito de todos os símbolos e manifestações provenientes de todas as religiões existentes no Brasil. Aproveito para agradecer a dezenas e milhares de cristãos da solidariedade da minha causa, em especial aos vereadores que deliberaram o projeto original, quanto aos contrários. A Cristo vou continuar orando por eles, pedindo a Deus que opere maravilha em suas vidas. Muito obrigado, boa tarde. Amém. Encontra-se sobre a mesa o balancete do IPREF relativo ao mês de maio de 2015. Neste momento, eu quero suspender as sessões por 10 minutos e solicitar a todos os vereadores que se dirijam à sala de reunião, por gentileza. Suspendo a sessão por 10 minutos e solicito a todos os vereadores que se dirijam à sala de reunião, por favor. O presidente da Casa, professor Jesus, suspendeu a sessão ordinária por 10 minutos para que seja realizada uma reunião com todos os vereadores numa sala aqui da Câmara Municipal. Mas dentro de instantes, a gente volta transmitindo ao vivo a 35ª sessão ordinária e você fica com a gente acompanhando todo o trabalho dos parlamentares. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reabertos os trabalhos. Considerando a inexistência de quórum regimental, a presente sessão ordinária está por encerrada.